Então, na faceta de número 4, a faceta que os puritanos chamaram de faceta de uma perspectiva combativa, na visão puritana da igreja, a visão da vida cristã para os puritanos, era necessário que os crentes, os servos de Deus, os cristãos, tivessem uma perspectiva da vida que fosse uma perspectiva combativa. E aí nós vamos analisar nesse vídeo, nesse momento, acerca do que significa essa perspectiva combativa que os puritanos pensavam, do que se trata. Para eles, então, a igreja na Terra é uma igreja que está em batalha constante. Um combate está sendo travado dentro da alma de cada crente, em todo momento. Então, os puritanos ensinavam que isso também faz parte da vida de um peregrino, de alguém que está nessa terra de passagem. Tem certeza que está nesse lugar, mas foi conquistado por um Deus, né, através do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, e a sua esperança maior, né, aquilo que permeia todo o seu ser, é estar na glória com Cristo futuramente, juntamente com seus irmãos, com aqueles santos também que foram resgatados pelo Senhor. Então, a vida do cristão, a vida do servo de Deus na perspectiva puritana é uma vida passageira, uma vida de peregrino. Estamos nessa terra, mas não pertencemos a esse lugar. Por isso, então, que esse cristão peregrino, na visão dos puritanos, tem uma vida interior que, na verdade, é um campo de conflito constante e tensão, em que essas batalhas mais importantes, as batalhas da vida, estão sendo travadas. Então, na visão desses puritanos, o que seria essa batalha espiritual que nós tanto ouvimos falar? É um exercício diário da nossa força e armadura espiritual contra todos os adversários, tendo uma confiança assegurada de vitória, né? O crente, então, ele está nessa batalha, está travando esse combate constantemente, ele tem essa perspectiva combativa, mas constantemente aquilo que vem à mente dele é uma perspectiva de vitória, pois a condição dos fiéis nesta vida é tal e estão seguros em Cristo e ainda assim lutam contra o pecado, ou seja, mesmo tendo sido conquistados por Cristo, tendo a convicção plena de que essa vitória só é garantida em meio ao sacrifício que foi feito por Jesus ali na cruz, mesmo assim, o cristão, o servo de Deus, esse peregrino, continua lutando e continua em luta constante contra o pecado. Com a presença do arrependimento, eles continuamente lutam e pelejam contra os ataques da carne, da sua própria carne, do próprio homem interior, contra as propostas do diabo, contra as seduções desse mundo que tanto tentam nos assediar constantemente. Então eles tinham lá o texto clássico, que é um texto do apóstolo Paulo aos Romanos, que é o texto do capítulo 7 de Romanos, os versículos de 14 a 25, onde vai tratar exatamente dessa luta constante do cristão nesse mundo contra si mesmo, contra a sua velha natureza e contra o próprio diabo, né, que tenta de qualquer maneira nos assediar e nos derrubar. Então eu vou ler o texto aqui só para ficar mais uma vez fixado na nossa mente. Romanos capítulo 7, dos versículos 14 ao 25, diz assim: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus,
Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então esse texto é o texto que guiava e dirigia a mentalidade puritana para pensarem acerca dessa perspectiva combativa que precisava existir e precisa existir na vida do crente constantemente. Essa tentativa de fazer o que é certo e mesmo assim ver dentro de si habitando e guerreando uma outra lei, uma lei interna que o arrasta para fazer aquilo que é errado, né? E aí podem chamar isso de o livre-arbítrio humano, né? Mas que é inútil, infelizmente, para se chegar a Deus. Que se não for o sacrifício de Jesus, né? Nos atraindo, nos arrastando à sua presença, aquilo que resta em nós de natureza, né? De humanidade, de teórica liberdade, de decisões, de escolha, elas vão fazer exatamente aquilo que o apóstolo Paulo explica para nós aqui, guerreando o tempo todo, ele querendo fazer o bem, com todo o desejo de fazer o bem, mas guerreando internamente com o seu homem interior que só o leva para distante de Deus. Então, esse ponto a gente entende que essa liberdade teórica que o homem tem não o faz ter a capacidade de lutar contra essa luta de o que coloca dentro do coração do homem, né? O desejo de estar combatendo é o próprio Cristo, o próprio sacrifício de Jesus que nos garante a vitória, porque se dependêssemos de nós mesmos, das nossas decisões, das nossas escolhas, nós não conseguiríamos lutar contra essa opressão que constantemente tenta nos colocar para longe de Deus. Então, John Owen, que era um puritano também dessa época, nos ajuda a entender isso. Ele diz o seguinte: afirmou que o seguinte: como crentes, nós experimentamos o pecado como uma lei. Quando desejamos fazer o bem, o pecado está sempre presente, está sempre junto. Aqui Owen se baseia na palavra grega parakeimai, inferindo que o pecado está sempre à porta e age como um estranho que não é bem-vindo e entra em nossa casa para nos importunar e aborrecer. Essa inclinação para fazer o mal é como uma lei, porque não vai embora. Ela contesta a boa lei colocada dentro da alma a partir da nossa regeneração, aquilo que o próprio Deus faz no nosso coração, no momento que nos achegamos a Deus através de Jesus Cristo. E a boa lei deseja fazer o que é certo e bom. Nós recebemos a palavra, sabemos as diretrizes que precisamos seguir, mas se dependermos apenas de nós mesmos para cumpri-la, nós não conseguimos caminhar. Mas assim que passamos a caminhar na direção certa, essa lei má se opõe àquilo que estamos fazendo. Então Paulo afirma que ela guerreia, é uma guerra, por isso essa perspectiva precisa ser uma perspectiva combativa contra a lei da minha mente. É o que o versículo 23 diz para a gente. E aí nós analisamos essa dificuldade que é, né, viver nesse mundo, viver nessa terra, viver nesse corpo presente, né, onde nós habitamos aqui, sermos regenerados, sermos atraídos por Deus, sermos desafiados constantemente e precisamos que assim seja, através das pregações, através dos ensinos bíblicos. Por isso as outras perspectivas que vieram antes dessa são tão importantes para nós, né? Aquela perspectiva bíblica, a perspectiva pietista, de estarem buscando a santidade, a perspectiva eclesial, de estar junto como comunidade, como crentes do Senhor, caminhando juntos ali, aprendendo junto cada dia mais, justamente para isso, para podermos estar combatendo esse bom combate da vida cristã. Então, hoje, às vezes lemos sobre o mercado negro, que faz a venda de órgãos, né? A gente já ouviu falar sobre isso várias vezes na televisão, na internet. E da mesma maneira, né, Satanás também parece possuir um mercado mais negro ainda, que existe e opera por meio da lei da nossa inclinação natural. Ele procura, então, a qualquer preço se apossar dos nossos olhos, né? Ele tenta comprar e vender os nossos olhos, mostrar coisas
que nós não deveríamos estar vendo, e esse período que nós estamos passando é um período também muito preocupante. As pessoas estão dentro de casa, isoladas, simplesmente diante da televisão, diante de um celular, diante de um computador. Então, assim como muitas informações boas, né, são passadas ali, muitas coisas que podem prejudicar os seus olhos podem estar diante de ti. Então, o crente, o cristão, precisa aprender a reagir contra essas coisas, não se deixar levar para aquilo que os seus olhos, né, aquilo que o inimigo está colocando diante dos seus olhos. Da mesma maneira, também das nossas mãos, as coisas que nós podemos pegar, as coisas que nós podemos apalpar, as coisas que nós podemos sentir ali como coisas boas, né, e tentar tomar para nós, de alguma maneira. Aí vem a questão daquilo que os nossos olhos desejaram, as nossas mãos tocaram e tentaram possuir para si. E aí o inimigo está tentando, de alguma maneira, fazer um tráfico de órgãos, né? E essa é a ideia aqui, né? Tomar os nossos olhos, tomar as nossas mãos, também tomar os nossos pés, porque à medida que ele toma os nossos olhos, toma as nossas mãos, ele vai tentar nos colocar em direção àquilo que vai nos derrubar. Então ele vai tentar inclinar também os nossos pés, as nossas afeições e as nossas vontades do coração, né? E aí uma coisa sequencialmente vai desencadeando e vai desembocar no pecado, né? Aquilo que a Bíblia fala sobre um abismo, chamar outro abismo, né? Desejamos com os olhos, isso vai para a mente, isso desce para o coração, nós queremos tocar naquilo, nós queremos caminhar naquela direção e queremos que as nossas afeições estejam voltadas para aquilo. Então, nossa batalha contra Satanás e a sua tropa de demônios, ela é feroz. E isso os puritanos tinham muito bem claro na mente deles, na visão deles, que eles não podiam baixar a guarda um minuto sequer, porque a guerra era constante. Ele é maligno, ele é cruel e é por demais poderoso, para que nós possamos conseguir lutar com as nossas próprias forças. Se nós formos contra o inimigo sozinhos, na nossa própria força, dependendo somente daquilo que nós temos de experiência cristã ou daquilo que nós conhecemos da palavra, apenas nós não podemos com ele. Por isso precisamos que Cristo seja cada vez mais a nossa força, possa estar nos colocando firmes diante de tudo isso. Mas não podemos fazer concessões a Satanás, né? Assim como nós falamos aquelas coisas que nós começamos a olhar, e isso vai dando desejo à nossa carne, isso vai gerando uma série de coisas, então nós precisamos cortar literalmente o mal pela raiz. Por isso nós não fazemos concessões e nem nos render a ele, nem precisamos estar desanimados se estamos em Cristo, né? Por mais que a gente lute, às vezes a gente chegue a esse ponto do desânimo. Já tentei lutar tanto contra esse tipo de tentação, esse tipo de pecado, e eu continuo caindo nesse mesmo ponto aqui, então vou abrir mão disso. Não, negativo. Nós precisamos nos fortalecer, porque quem vence essa batalha por nós é o próprio Cristo. Quem já venceu essa batalha por nós é o próprio Cristo, aquilo que ele fez ali na cruz. Então nós não nos desanimamos, nós nos fortalecemos na força do Senhor. Precisamos nos envolver nessa batalha espiritual, saber que ela é real, não ignorar essa batalha. Não ir por um extremo, né, que as outras pessoas pensam, tudo é o diabo, e é o diabo o tempo todo, e ele realmente está agindo, né, mas nós começamos a colocar na conta dele, às vezes, coisas que nós precisamos começar a colocar na nossa conta, da nossa própria responsabilidade. E ele vai ser simplesmente um agente para fazer com que aquilo que existe de pior em nós seja aflorado cada vez mais. Mas nós temos a nossa dose de responsabilidade, por isso nós não podemos nem desanimar, né, e nem nos render nessa luta. Precisamos lutar contra esse exército invisível nessa batalha. Satanás convoca a nossa velha natureza e também o mundo sedutor, que junto com Satanás procura satisfazer os desejos ardentes da nossa velha natureza para que continuemos caminhando nessa mesma direção, ao invés de estarmos indo para cima. A gente faz um ponto agora, dentro daquilo que a gente tem percebido e entendido em relação a essa contaminação viral, né, que nós temos vivenciado. Então, pouco daquilo que a gente tem ouvido e aprendido
a esse pecado, essa tentação, essa batalha, seria praticamente aquilo que ocorre com o vírus dentro do nosso organismo, querendo se apossar cada vez mais, né, de proteínas, de partes que ele possa penetrar, né, a gente já tem visto vídeos sobre isso, penetrar, e ele, uma vez penetrando no nosso organismo, ele se multiplica, né, é muito parecido esse paralelo com essa questão do pecado, ele vai se multiplicando, e ao se multiplicar, ele vai destruindo, vai atacando os órgãos internos para nos matar, nos liquidar de vez. E aí nós temos dentro de nós, né, isso também cientistas já têm provado isso, né, nós temos dentro de nós aquilo que guerreia contra esse vírus, que são os anticorpos que Deus colocou dentro de cada um de nós. Então, os pesquisadores, né, os cientistas já identificaram que 99% daquilo que nós precisamos para lutar contra esse vírus que está aí posto, está dentro de nós, que é o nossos próprios anticorpos. Mas como criamos anticorpos? E aí vem uma série de questões biológicas e medicinais que nós não vamos nos ater aqui agora, mas a gente pode dar uma busca no Google aí que você vai saber como melhorar os seus anticorpos, alimentos que são importantes para fortalecer os anticorpos, né, para termos mais anticorpos, e no momento que formos atacados por esse vírus, nossos anticorpos por si só, sem até mesmo necessidade de medicação, conseguirem reagir a isso. E a gente faz esse paralelo muito parecido aqui nessa perspectiva combativa, nessa luta da nossa carne, né, contra essas tentações. Em última instância, Satanás quer que nos dobremos diante do mundanismo, que é a natureza humana sem a presença de Deus, ou seja, é um ateísmo prático, é o que o mundo vive. As pessoas que não têm Deus, elas, ao menor sinal de fraqueza, ao menor sinal de debilidade ou dos seus desejos humanos, elas vão e pecam. Elas vão lá e literalmente concretizam aquilo que chegou ao seu coração, porque não há essa barreira de imunidade que chama a regeneração nas suas vidas. Por isso que a gente tem visto aí os divórcios, né? A gente tem visto aí a questão do aborto, tudo aquilo que está no coração humano, tudo aquilo que é desejo contrário aos desejos de Deus, tudo aquilo que Paulo explica aqui, essa luta da carne, né, contra o espírito. Aqueles que ainda não estão regenerados, eles são praticamente pouquissimamente diferentes dos animais ferozes. Se você vê um homem lutando, né, ou guerreando, ou no momento em que ou que precisa defender a sua própria família, ou que quer se defender de um bandido, ou de uma coisa que julga ser indigna, até mesmo uma pessoa que não tem nenhuma ficha criminal, ele é capaz de realizar as maiores atrocidades possíveis. Nós somos, né, capazes de realizar isso. Hoje, nós, como regenerados, temos esse freio, que é o próprio Espírito Santo habitando dentro de nós, mas mesmo assim precisamos entender que é uma guerra. Nós não estamos livres desses mesmos pensamentos, dessas mesmas tentações, dessas mesmas atitudes que podem ser comparadas a atitudes de animais selvagens. Então essa natureza selvagem, pecaminosa, está dentro de nós ainda e precisa ser cada vez mais e mais aplacada, literalmente, pela presença de Deus nas nossas atitudes. As pessoas deste mundo são controladas por interesses mundanos, como a busca do prazer, a qualquer custo. Não interessa a quem vão ferir, não interessa, né, a quem vão deixar para trás. O importante é que satisfaçam os seus desejos, o importante é que satisfaçam os seus prazeres. Aquilo que vai vir como consequência disso ou depois, eles lidam com isso. Mas um momento de prazer, minutos de prazer, tem colocado, jogado por água abaixo anos de casamento, até mesmo anos de uma consolidação profissional numa empresa, tudo, uma carreira sólida tem sido jogado fora por minutos de prazer, na maioria das vezes. Do lucro, né, por querer ter mais lucro, de uma posição social, as pessoas roubam, mentem, fazem coisas terríveis, né, deixam pessoas morrerem para que elas consigam ter uma posição social melhor do que as outras, né? A corrupção
dinheiro que é desviado, né, que seria para merenda de escola, para que seria para construção de creches, de hospitais, são desviados para pessoas que vão lá comprar seus barcos, seus iates, seus carros novos, suas casas. Isso é fruto da humanidade caída, né? E aí não é uma questão de lutar por justiça social apenas, né, querendo ir para um lado político. Isso é a humanidade caída sem Deus. A pessoa mundana cede então ao espírito da humanidade caída, que é o espírito do interesse próprio e que costuma ceder a essas inclinações sem consideração alguma por Deus, né? Aquilo que nós falamos aqui, não quer saber de Deus existe, quem é Deus. No momento em que o ser humano sem Deus ele se vê diante de qualquer possibilidade de progresso, né, de coisas que vão lhe trazer vantagem, seja através do prazer, seja através do lucro, seja através de uma posição social melhor, eles vão literalmente e se abraçam a isso. Por intermédio, então, de Satanás, que não precisa fazer muita força, né, só vai colocar na frente das pessoas aí, até nós mesmos, aquilo que chama a nossa atenção, é a nossa natureza e do mundo, os quais os puritanos frequentemente chamavam de um inimigo de três cabeças. Satanás procura nos derrubar com a própria lei do pecado, né? Então, esse inimigo de três cabeças seria o Satanás, a nossa velha natureza, e o mundo, que estão o tempo todo nos assediando. Então, Paulo, né, no texto que nós lemos, afirma que essas duas leis dentro dos crentes estão sempre travando uma guerra, uma contra a outra. E aí, John Bunyan, né, que escreveu O Peregrino, ele escreveu um livro também chamado A Guerra Santa, para descrever essa luta santa que ocorre dentro da alma do verdadeiro crente por meio da porta dos olhos. Né? Tudo começa pelos olhos, aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós vemos, né? Principalmente aqueles que conseguem, né, ver, são muito mais tentados ainda, literalmente, pela porta dos olhos. Da porta dos ouvidos, aquilo que nós ouvimos, né, buscamos ouvir, e dos outros sentidos humanos que vão desembocar na nossa derrota, na nossa queda espiritual. Como crentes verdadeiros, então, por meio da expiação, né, que o sacrifício que foi feito de Jesus ali na cruz, nós encontramos um descanso e paz com Deus em Jesus Cristo. Então, Paulo afirma em Romanos 5, no versículo 1, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era o maior conflito que nós vivíamos antes de estarmos em Deus, né? A nossa ira, a ira de Deus que nós experimentávamos pela inimizade que mantínhamos com Ele, né? Por natureza, filhos da ira. Então isso foi feito a paz através do sacrifício de Jesus. Mas não é por isso que devemos fazer as pazes com o pecado. Pelo contrário, experimentamos o choque de dois grandes exércitos lutando dentro de nós constantemente. Por isso, essa ideia de uma perspectiva de vida cristã combativa. De um lado, Satanás combatendo para colocar sob o seu comando a nossa carne e as suas concupiscências, e de outro, o Espírito Santo, que também está dentro de nós, comanda o novo princípio de vida plantado em nosso coração, de sorte que a nossa carne milita contra o espírito e o espírito combate a carne. Essa luta ela é constante. O crente, o cristão, o servo de Deus que não se atenta para essa luta diária, essa briga que existe dentro de si, esses dois mundos habitando em nós, literalmente, né? Está fadado ao fracasso, está fadado à queda, a estar o tempo todo prostrado, perdendo, tendo derrotas atrás de derrotas. A vida cristã não é um meio termo entre extremos, mas um caminho estreito entre precipícios, né? Que nós estamos à beira de um precipício constantemente nessa vida, né? Dentro dessa perspectiva puritana de que basta um resvalar dos nossos pés, né? Fora das mãos de Deus, para cair aqui nessa luta constante e tendo essa convicção, né? Precisamos ter essa convicção de nada que o mundo nos ofereça, apresente para nós, é para o nosso bem. Pelo contrário, né? O mundo nos odeia, ele nos é hostil, ele quer nos derrubar. Então, a vida cristã, a vida do crente é de guerra.
Por isso é importante pensarmos, por isso é importante esse tópico, analisarmos que a vida cristã ela precisa ter essa perspectiva combativa. O cristão precisa estar em combate, é guerra. Vivemos uma guerra santa. Mas na nossa guerra nós não matamos ninguém, né? Quem nós precisamos matar é a nossa velha natureza constantemente, né? Precisamos nos sacrificar, nos colocar nas mãos de Deus para que Ele, junto conosco, né, na força dele, nós possamos vencer essa guerra, pois o mundo não luta com honestidade e nem com lealdade, não concorda com cessar-fogos e nem assina tratados de paz com os cristãos. Pelo contrário, estão sempre nos perseguindo, estão sempre tentando nos abater. Aqueles também que ainda não seguem a Deus, não entendem isso, não têm um conhecimento pleno disso, também vão nos atacar, também vão nos tentar a nos colocar cada dia mais e mais escravos, sujeitos dessa hostilidade que o mundo apresenta. Então, Paulo está dizendo aqui que é triste que nem sempre nós triunfemos nessa peleja, nós temos derrotas. A expressão que Paulo emprega, então, no versículo 23 que nós lemos aqui é que que a natureza está lhe fazendo como escravo, né? E tornando prisioneiro cada dia mais e mais. Cremos que pelo derramamento da graça de Deus, então, a nossa alma e o nosso espírito, isso subjuga essa velha natureza de cada um de nós. Enquanto nós desfrutamos da presença terna e salvadora de Cristo, podemos até mesmo sentir como se tivéssemos vencido o pecado e o mundanismo. Olha, nós vemos, entendemos que fomos salvos, entendemos que fomos regenerados pelo Senhor, temos uma natureza em Cristo, então está tudo bem, nada mais ocorre, e aí nós vamos descobrindo, né, que os nossos inimigos eles são espirituais, que é o próprio mundo, que é Satanás e a nossa própria carne, a nossa própria natureza. Aquilo que nós não queríamos fazer, nós acabamos fazendo, aquilo que nós desejávamos fazer, nós não conseguimos fazer. Então, ergue-se de novo suas repulsivas cabeças, esse monstro, né, de 3 cabeças que os puritanos aqui, John Owen, falava, e de novo essa batalha se torna crucial e nós não podemos pestanejar, nós não podemos enfraquecer, nós não podemos dormir no meio dessa batalha que nós estamos travando constantemente, né? E aí ele faz uma comparação aqui também, o autor, de que essa nossa velha natureza ela é como um vulcão. Por mais que pareça estar adormecido, né, no seu interior ainda existem chamas. No seu interior existe calor suficiente para que a qualquer momento trazer a erupção de volta. Então nós não podemos nos acomodar na nosso currículo eclesiástico, naquilo que nós já teoricamente conquistamos na vida cristã. Pelo contrário, o vulcão está dentro de nós e pode ser e deve ser para nós compreendidos como uma ameaça constante, a nossa própria natureza, coisas que nós não queremos fazer e podemos fazer se dermos brecha, né? Se deixarmos os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mãos, os nossos pés e os nossos sentimentos nos desviarem daquilo que Deus quer de nós. Então você e eu também experimentamos derrota nessa batalha contra o nosso inimigo de 3 cabeças, se permitirmos que isso aconteça. Será que isso leva a nossa vida, né, a nós mesmos a confessar, como Paulo fez ali, né, sabendo que dessa fragilidade nós precisamos confessar isso, sabendo que nós temos essa dificuldade. Esse dilema nos faz clamar junto com Paulo, né, que somos miseráveis, somos desgraçados e só Deus para nos livrar cada dia mais e mais desse corpo de morte, né, ou esse escravo que nós estamos carregando nas nossas costas. E aí nós não podemos entender de maneira equivocada as palavras de Paulo. Neste mundo ninguém é tão feliz quanto os verdadeiros crentes, só nós mesmo, por sabermos que em meio a essa dificuldade, essa luta que é travada, temos o Senhor Jesus Cristo, que é o descanso das nossas almas, né, através da expiação que foi realizada por Ele. Temos o Espírito Santo, habita dentro de nós e testifica que somos filhos de Deus, porém nossos pecados estão perdoados. Nós sabemos que nossos pecados estão perdoados, a nossa culpa já foi removida, porque o pecado maior era essa separação entre nós e o nosso Deus. Temos diante de nós então uma esperança de glória eterna. Ainda assim, com frequência nós clamamos: desgraçado, miseráveis homens que somos.
Então os puritanos diziam que guerra contra o pecado é um bom sinal. Se você está lutando contra o pecado, você tem consciência de que está em batalha, lutando contra o pecado, se eu tenho consciência disso, isso é um bom sinal. É um sinal saudável, né? Assim como nós temos as reações, né, aos vírus que nos atacam, e aí produz a febre, produz uma série de reações no nosso corpo, é sinal de que estamos combatendo, estamos lutando contra aquilo que está dentro de nós. Quando pouco antes de morrer, né, John Bradford escreveu uma carta a um companheiro de prisão, ele assinou com essas palavras, né? Na hora de morrer, esse puritano escreveu: do pecador mais miserável, mais sujo de coração, mais endurecido e mais ingrato. Poucos dias depois morreu com alegria como um mártir em Cristo. Será que eu e você conseguimos repetir essas palavras também e as palavras de Samuel Rutherford, que disse: este corpo de pecado e corrupção envenena e amarga as nossas alegrias. Ah, se eu tivesse já em casa, aí não pecarei mais. Essa perspectiva, né, que a gente tem falado aí do agora e o ainda não, né? Não chegou ainda nosso livramento por completo dessas lutas, dessa batalha, precisamos continuar batalhando, mas temos as condições, temos as armaduras de Deus em nós para combatermos. Felizmente os puritanos então encontraram a solução, né, nessa vida deles para essa batalha, essa guerra angustiante, saber o Senhor Jesus Cristo, né? Isso está claro para eles procuram trabalhar e caminhar nessa direção, e nós também. Paulo e os puritanos entendiam que pela fé em Cristo somente os crentes são mais do que vencedores sobre o pecado. Embora a guerra continue até nós falecermos, né, para eles, por meio da cruz e do túmulo vazio, Cristo já venceu essa batalha, amém? E é essa a nossa perspectiva. Eles viam que na força de Cristo estavam lutando e vencendo a batalha, e que embora pudessem perder algumas escaramuças, né, algum armamentos ou até mesmo forças no meio desse caminho, no final venceriam essa guerra na força do próprio Cristo. Então o pecado pode momentaneamente tirar o céu da alma, mas o pecado não consegue manter a alma do crente fora do céu. Essa é a nossa esperança em Deus, né? Ele afasta o céu de nós, né, da perspectiva de céu presente do nosso coração, mas não consegue nos tirar do céu, não tira a nossa salvação, essa luta constante pelo pecado, né? Porque isso foi conquistado pelo próprio Cristo na cruz, por causa de Jesus, que é a nossa sabedoria, a nossa justificação, a nossa santificação e a nossa redenção. Na força de Cristo, o crente então encontra força para vestir toda essa armadura de Deus, que está descrita lá em Efésios 6, capítulo 6, versículos 10 a 20, para lutar esse bom combate da fé. Por isso, essa perspectiva combativa, né, que Paulo vai chamar a atenção, e os puritanos vão se acercar dessas verdades para colocarem isso em prática na vida do dia a dia deles. O cristão é um combatente de dia a dia, luta contra o diabo, contra o mundo, contra a sua velha natureza, e ao olhar Jesus e usar a armadura que ele providenciou para permanecermos firmes enquanto avançamos neste mundo para o mundo vindouro. Então é necessário que façamos então esse autoexame de como nós estamos em relação a essas tentações, essas dificuldades. Os puritanos eles tinham esse hábito, né? Eles anotavam, eles tomavam nota das dificuldades que eles estavam encarando, até mesmo para chegar num tempo futuramente e ver aquilo que era dificuldade para eles num tempo da vida que eles conseguiram superar em Cristo. Isso era uma prática de confissão, né? Ali mesmo, naquelas anotações que eles faziam, e eles dessa forma iam monitorando, né, os seus próprios objetivos e prioridades e manutenção de outras disciplinas espirituais. Aquilo que estava os atrapalhando, aquilo que estava os dificultando, aquilo que estava chamando muita atenção dos seus olhos, que podia os fazer tropeçar, eles colocavam isso ali como atenção para não se deixarem levar por aquilo. Então essa prática puritana, esse pensamento, essa perspectiva combativa que os cristãos puritanos tinham e vivenciavam assim, e aí até mesmo os tornavam, talvez na visão de alguns cristãos, pessoas radicais, pessoas extremadas, né?
precisa ser avaliada com muita calma por nós, com muito critério, e também que nos influencie a sermos desejosos de termos essa perspectiva combativa, que estamos em combate, estamos nesse mundo, enquanto estivermos nesse corpo presente, estamos em guerra. Que essa seja a nossa perspectiva, que essa seja a nossa forma de viver esse cristianismo na Terra, que tem sido tão devastado aí, né? Por meio do mundanismo, por meio do secularismo, por meio do liberalismo teológico também. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos faça ter cada dia mais e mais consciência de que nós lutamos e temos convicção de que somos vitoriosos, porque Jesus é quem luta por nós, é Ele que peleja e Ele é quem vence as nossas guerras. Graças a Deus por isso. Deus abençoe.